River. O River começa com Burgos, número 1, Hernan Dias, 4, Ayala passou no teste de vestiário. Vai na zaga central o paraguaio que esteve na Copa, número 2, Berizzo, número 6 e Sorin, número 3. O quadrado de meio campo do River Plate com Astrada, número 5, Solari, número 21, Escudeiro, número 20 e Gadiardo, número 10. O ataque do River, do técnico Ramon Dias, Pizzi, número 7, a sua segunda partida com a camisa do River, veio do futebol da Espanha. E a novidade, Ángel com a número 22. Com o da Gama, vamos conferir como começa o time brasileiro. O Vasco de Carlos Germano, número 1, Valber, número 18, Odivan, número 3, Mauro Galvão, número 4 e Felipe, 6. O quadrado de meio campo, Luizinho, 5, Nasa, 8, Ramon, 11, Pedrinho, 16. O ataque, Donizete, 7, Luizão, número 9, para conquistar a classificação. Vale sua torcida, é o futebol brasileiro na Taça Libertadores. Sem dúvida, um dos torneios mais importantes de todo o mundo. Vale a decisão de Tóquio para o campeão. Autoriza Guido Aros. Bola rolando, começa em Buenos Aires para você. Vasco da Gama e River Plate na Taça Libertadores da América. E a pressão do River. Como sempre, o futebol da Argentina é assim. Quando é decisão, jogando na Argentina, é sempre pressão desde o primeiro instante. Aí o Hernan Dias cometendo a sua primeira falta no jogo. Pedrinho chegou ali pedindo calma. São os primeiros movimentos na cidade de Buenos Aires. É a Taça Libertadores da América. Veja de novo o lance. O Hernan Dias, todo jogo toma cartão amarelo. Tem 33 anos o Hernan Dias. É tido como um jogador viril, né? Forte. Aí o Ramon chegando o Vasco. Ramon tenta a jogada de fundo. Mais atrás com o Donizete, acaba desarmado pelo Sorin. Aí a recuperação do Luizinho. Trabalha com o Nasa. De novo o Luizinho. Veja o Valber, acaba sofrendo a falta. O time do River começa forte, a segunda falta violenta. Fica sentindo o Valber, do time do River. Mais ou menos no clima tradicional da Libertadores, quando os jogos acontecem em Buenos Aires, hein, José Roberto Wright? Eu disse que o árbitro teria que ser duro, porque o time do River em casa apela bastante. Como você falou, segunda falta, essa então mereceria um cartão amarelo e ele não mostrou. Tudo bem com o Valber, falta portanto para a equipe do Vasco. Aí o Odivan buscando o Donizete. Sorin apenas acompanha a lateral, favorecendo a equipe do River Plate. Donizete fica marcando em cima ali o Sorin reclama. Aí o Antônio Lopes fazendo anotações e, como sempre, repetindo a mesma roupa, né? É um hábito do Antônio Lopes. Desde a final do Campeonato Brasileiro, quando o Vasco foi campeão. Chegando o Gadiardo. Acaba desarmado o Luizinho, sai jogando para o time do Vasco. Não dominou o Luizão. Aí lateral para o River. Tem pressa o time do River Plate. Luizão que teve febre, você viu ali o Luizão, artilheiro do Vasco, com 5 gols na Taça Libertadores. O frio de Buenos Aires de ontem deixou o Luizão gripado. Mas está aí, vai para o jogo o Luizão. De novo Hernan Dias. Muito forte lateral para o Vasco da Gama. Está começando a fase semifinal, valendo uma vaga na grande decisão da Taça Libertadores. O River de Ramon Dias, cotado para assumir a seleção da Argentina. Passarela que, segundo informações de Buenos Aires, técnico da seleção da Argentina na Copa, está indo para a seleção do Uruguai, o Daniel Passarela. Aí o Pedrinho. Recebe Luizão. Marcado por 3. Acaba desarmado. Foi bem o Ayala. Aí o paraguaio trabalhando com o Hernan Dias. Livre o Gadiardo. Passou o Solari na esquerda. Gadiardo levou para o meio. Aí Ángel. Hernan Dias. Gadiardo. Bom lance do Gadiardo. A sobra. Tentou um chute direto para o gol Escudeiro. E a bola vai à esquerda do Carlos Germano. Globo, um caso de amor com você.
Cerveja Kaiser. Tem futebol, tem que ter Kaiser. Sai jogando mais uma vez o time do Vasco. Mais um lateral aí para o Felipe. Vasco da Gama e River. Jogo que tem história. O Vasco foi campeão sul-americano em 48, quando fazia 50 anos o Vasco. Empatando com o River. Veja o retrospecto. 8 jogos, 4 vitórias do Vasco, 2 do River, 2 empates. Só para completar, 12 gols marcados pelo Vasco, 11 gols marcados pelo River. Mais uma vez o lance do Pedrinho, a falta cometida pelo Astrada. Mais um que esteve na Copa do Mundo. O volante Astrada da Argentina. Felipe. Ramon. Este Mauro Galvão, capitão do Vasco da Gama. Nasa. Veja o Pedrinho. Encostou na marcação o Ayala. Pedrinho busca o lance de fundo. Luizão vai para a área, Donizete também. A falta. Chegou o Astrada pegando forte. O Pedrinho, mais uma falta do time do River. E o juiz não mostra cartão não, hein, José Roberto Wright? O juiz não mostra cartão. Esse árbitro, inclusive, o Guido Aros, ele substitui o Mário Sanches, que era o árbitro indicado inicialmente pela Confederação Sul-Americana. Vamos ver como é que ele vai conseguir levar esse jogo com essa moleza que ele está tentando só no papo. Vai o Ramon para fazer a cobrança da falta. Aí o Ramon no detalhe para você. Vem o levantamento, Luizão, o desvio, Sorin complementa. Veja a sobra do Felipe, experimenta. Bola voltou de novo, Donizete. Aí o Felipe, pressão do Brasil, pressão do Vasco. Veja o Valber, levantamento para o Ramon. A bola passou pelo Ramon, quase deu para ele. Sobra do Pedrinho. Aí o Pedrinho, com a direita ficou difícil, né, Pedrinho? Sai jogando o time do River. Passamos dos 5 minutos do primeiro tempo, Casagrande. O Vasco, pelo menos, dá demonstrações. Não vai jogar para defender só não, né, Casagrande? Aquilo que eu tinha falado antes. Na minha opinião, a equipe do Vasco é melhor que a do River. Tem um poder ofensivo muito maior. Então o Vasco tem que arriscar isso mesmo. Tem que tentar fazer os gols. A equipe do Vasco tem que marcar o Galhardo em cima, que diminui muito o poder ofensivo da equipe do River. É aquele que arma a jogada. Eu acho que até os 5 minutos agora o Vasco está melhor. Aí mais uma chance do River. Em cima a marcação. E a bola foi apenas pela linha de fundo. Tiro de meta para o Carlos Germano. Vai sair jogando o goleiro do Vasco. Mais um que esteve na Copa, né? Aí o Pizzi. Teve uma passagem pelo Barcelona. O Pizzi é argentino, naturalizado espanhol. Jogadores do banco de reservas do Vasco mais uma vez para você. Veja aí a tentativa do Angel. Aí o levantamento para o Pizzi. De cabeça a devolução para o Angel. Vamos ver a sobra. Chega Luizão, briga. É o Pedrinho. Mais uma falta sobre o Pedrinho. O Hernan Dias abre os braços. Mas ele é um jogador de muitas faltas. O retrospecto do Hernan Dias realmente é claro em relação ao número de faltas, a cartões do lateral direito do River. Aí o Luizão, a bola encobriu o Ayala. Donizete vai para a área. Vem o Luizão, bom lance do Luizão, atenção. A disputa, a bola sobra com o Burgos. Sai para fazer a defesa o Burgos. O Luizão ficou pedindo ali talvez uma falta. Nós estamos revendo o lance. Busca o corte o Luizão. Veja a marcação do Berizzo. Lance foi normal, José Roberto Wright? Não, para mim houve a penalidade. O jogador argentino foi diretamente em cima do Luizão, derrubando. Pênalti claro. Portanto, aí o primeiro equívoco importante, primeiro erro do árbitro chileno Guido Aros. Estão marcando um pênalti sobre o Luizão. O Berizzo foi no corpo. Concordo com o José Roberto Wright. Aí Gadiardo, Pizzi. Evolução de novo para o Galhardo. Bola não chega no Pizzi, está jogando o Vasco com o Pedrinho. Bola longa, Donizete e Berizzo. Aí o Donizete, vai para a área, Berizzo com ele. A sobra do Luizão. De primeira, Luizão perde a grande oportunidade. Se abre o placar, veja só a briga do Donizete. O corte do Berizzo, o Luizão chega de primeira e manda a bola para fora. Que chance perde a equipe do Vasco, hein? Lance parecido
Quando o Donizete, jogando pela seleção na sua estreia, em 95, fez o gol aqui da vitória do Brasil contra a Argentina por 1-0. Mais ou menos assim, ganhou ali na zaga da Argentina e fuzilou direto. Retrospecto do Donizete é positivo aqui no Monumental de Nunes. Chegamos aos 9 minutos de partida no primeiro tempo. Falta sobre o Luizinho. O Vasco é Brasil na Taça Libertadores da América, valendo uma vaga na grande final. O outro jogo, Barcelona de Guayaquil e Cerro Porteño do Paraguai. Aí o Donizete, bom lance do Donizete. Tentou, chutou, a bola explodiu no Berizzo. Vai sobrando aí com o Solari. De novo a recuperação do Vasco. Pedrinho. Aí o Felipe. Luizão na área. Pedrinho passa na esquerda. Hernan Dias na marcação do Felipe. Usa mais uma vez a habilidade o Felipe. Trabalha com o Ramon. Sobra de Pedrinho. Tentou o chute direto. Burgos. Vai bem no canto direito para fazer a defesa. Aí você está vendo o Pedrinho. É o vice-artilheiro do Vasco na temporada. Tem 13 gols. Na Libertadores marcou 2 o Pedrinho. Passamos dos 10 minutos de partida. Primeiro tempo em Buenos Aires. 0 para o River, 0 para o Vasco. Semifinal da Taça Libertadores da América. O Vasco está vencendo por 1-0, que é o placar do Rio. Gol do Donizete no jogo de São Januário. Sorin. Vai para a sobra, brigando o 21 Solari. Chega o Valber. É a falta sobre o Valber. O torcedor do River não gosta da marcação, mas em cima o Guido Aros marcou. Você está revendo como foi puxado o Valber. Globo, um caso de amor com você. Raider, dê férias para seus pés. Use Raider. São 11 minutos do primeiro tempo. 0 para o River, 0 para o Vasco. As emoções da Taça Libertadores da América, ao vivo de Buenos Aires, na Argentina. Aí o River. Sorin, lateral de 22 anos. Foi campeão sub-20 no Catar em 95. Enfim, tem uma história o Sorin. O River tem uma história de revelar jogadores, né? É uma grande estrutura o River Plate. É contra esta forte, ou este forte clube que está jogando o Vasco hoje, para buscar uma vaga na final da Libertadores. A Hernan Dias para o Pizzi, direto. A bola vai saindo pela linha de fundo, apenas o tiro de meta para o Vasco quando passamos dos 11 minutos e 45 segundos. Continua 0-0, Casagrande. O River está dando a possibilidade do Vasco fazer o contra-ataque e deixar mano a mano o Luizão e o Donizete contra os dois defensores do River. O Vasco isso é ótimo, pela velocidade que tem os dois. E o River realmente é uma equipe que revela muitos jogadores, uma grande tradição, mas o Vasco também revela grandes jogadores, tem uma grande tradição, são duas grandes equipes. Vem de novo o cruzamento do Sorin, bola desviada, vai sobrando com o Felipe, aí a briga, leva melhor o Pizzi, chuta contra o corpo do Felipe, e o escanteio para a equipe do River. Aí você está vendo o Felipe, revelação do Vasco da Gama, dos talentos do futebol brasileiro. Vamos para a cobrança do escanteio. Como sempre vai o Galhardo para a cobrança, veja aí o Galhardo. Ele vai para fazer o levantamento. Berizzo na área. Chegou bem o Valber na primeira trave. Recuperação de novo do Galhardo. Pizzi na área. Angel também para o Pizzi. A chance do primeiro. Carlos Germano acompanha. A bola vai pela linha de fundo. Aí o Pizzi na cabeçada. Você está revendo. Olha como sobe o Pizzi. E desvia de forma equivocada de cabeça. Apenas o tiro de meta para o Carlos Germano. Globo, um caso de amor com você. Banco Itaú, crédito pré-aprovado Itaú, disponível e sem burocracia. Aí o Pedrinho. Foi falta, clara. Cometida pelo escudeiro, pelo Hernan Dias, perdão, olha. Como sempre o Hernan Dias. Mais uma falta forte do camisa 4 do River. Vai o Ramon para fazer a cobrança de falta.
Ajeita o calção o Ramon. 13 minutos e 40. No capricho o Ramon, ele pega bem de pé direito. Vasco que não marcou nenhum gol de falta nesta Taça Libertadores da América. Vai o Ramon para a cobrança. No capricho o Ramon. Vasco é Brasil buscando a decisão da Taça Libertadores. Pedrinho também fica posicionado para a cobrança. É mais para o Ramon, é mais para o pé direito. Aí os jogadores do River tumultuando na formação da barreira. Vamos para a cobrança da falta. Pedrinho com a 16. Ramon com a 11. Vem a cobrança, Ramon. Ela tocou na barreira. De novo o Pedrinho. Contra-ataque do River. Bola forte para o Galhardo. Valber mandou para o ataque. Ela chega fácil às mãos do Burgos. Só para lembrar, né, algumas das revelações do Vasco. Dinamite, Romário, agora o Felipe, o Edmundo. O Vasco é uma escola realmente tradicional do futebol brasileiro. E agora a falta do Luizinho. Levanta-se o Solari, tudo bem com ele. É o River para a cobrança de falta quando passamos dos 15 minutos do primeiro tempo em Buenos Aires. Continua 0 River, 0 Vasco. Aí Galhardo. Jogada com o Sorin. Aí o Felipe não quis saber, não limpou ali a meia-lua da grande área. Aí o próprio Sorin para fazer a cobrança. Aí o levantamento, vai o Ángel. Ela saiu fácil para o Carlos Germano, que vai sair jogando. O Vasco começou a Taça Libertadores meio titubeante. Perdeu para o Grêmio, perdeu para o Chivas Guadalajara do México por 1-0. E aí não perdeu mais. Nos últimos 9 jogos, o Vasco da Gama não perdeu. Era a campanha do Vasco, portanto, 5 vitórias, 4 empates. De lá para cá, do dia 17 de março para cá. E é só não perder mais para comemorar o título mais importante da história do Vasco, o de campeão da Taça Libertadores. E para coroar a final, o primeiro jogo da final da Libertadores vai coincidir com a semana que vai festejar o centenário do clube. Aí o Felipe para fazer a cobrança do lateral. Veja a marcação do Escudeiro. A bola acaba desviando, sai de novo lateral para o time do Vasco da Gama. O desvio foi do Astrada. Veja aí o Felipe buscando o Luizão. Desarmado pelo Celso Ayala, paraguaio que joga muito. Ao contrário do Hernan Dias, joga na bola. Aí a falta do Luizão em cima do Hernan Dias. O time do River tem pressa, você está revendo como o Luizão acabou empurrando o Hernan Dias. Aí o Astrada para a cobrança da falta. Tem 28 anos o volante Astrada. Aí o levantamento, vai o Pizzi. Apenas a cobertura do Nasa. E a bola vai saindo em tiro de meta para o Vasco da Gama. Ficou sentindo o Nasa. Globo, um caso de amor com você. Brahma Guaraná, uma festa na boca. Antônio Lopes conversando com o árbitro, com o quarto árbitro, pedindo para ele voltar para o banco. Mas o Vasco não enfrentou nenhuma hostilidade em Buenos Aires. Não quis treinar aqui. O River colocou à disposição o estádio Monumental de Nunes. Aí o técnico Ramon Dias. Mesma coisa para o Ramon, tem que voltar, dá a instrução e volta para o banco. É o que diz a lei, José Roberto Wright. Essa colocação, eu acho que se existe a área técnica, o treinador teria direito de ficar o tempo que ele quisesse ali. Na Argentina não se permite, no Brasil não se permite, na Copa do Mundo se permitiu. Aí o levantamento. De novo o Felipe. Bola sobra com o Berizzo. A disputa do Luizão, mais uma falta do Luizão. Ficou sentindo ali o Ayala. Os jogadores do River reclamam. Veja só como o Luizão vem na disputa com o Ayala. E o jogo perigoso foi marcado. De novo a entrada
a disputa da bola, tanto do Ayala como do Luizão. Aí o Galhardo para fazer a cobrança da falta para o River. Ele é o dono do time. Bola parada é com ele mesmo. Mas é Foberício que levanta. Chegou o Valber, curtindo uma de zagueiro. Foi escalado de lateral direito o Valber. E aí mais uma falta para o time do River. Passamos dos 19 minutos. Aí o River tem pressa, aí Sorin. De novo o Galhardo. Pise na área, vem o cruzamento. Luizinho tira da área do Vasco. Mais um lateral para a equipe do River. Tem pressa aí o Astrada. River Plate que jogou 5 partidas aqui no Monumental de Nunes, na Libertadores de 98, e venceu todas. Felipe sai jogando para o Vasco. Aí desarmado o Felipe, vai para a recuperação. Vai dar para o Felipe. Ninguém no ataque do Vasco, só o goleiro Burgos. Você decide amanhã, depois de Torre de Babel. O técnico Antônio Lopes aqui desesperado, pedindo para o Luizinho não desgrudar de Galhardo. É bola para o Angel. Passou pelo Angel, passou pelo Pise. Quando chegamos aos 20 minutos deste primeiro tempo, 0 para o River, 0 para o Vasco. Valendo uma vaga na grande decisão da Taça Libertadores da América. Globo, um caso de amor com você. Polo Classic, sucesso no mundo, sucesso no Brasil. Vem de novo o River. Veja o Solari. Lance limpo, lance limpo. O torcedor do River não gosta, queria a falta. Aí a recuperação do Solari, pise na área. E aí a falta. Está marcada a falta. Luizinho pede calma para os jogadores do Vasco da Gama. Veja de novo o lance, o Nasa vai. A falta aconteceu em cima do Solari. Os jogadores do River queriam o cartão amarelo, José Roberto Wright. E mereceria o Nasa, que foi uma entrada dura, uma entrada forte. A exemplo daquilo que aconteceu anteriormente. Ele mostrou o cartão amarelo agora para o Luizinho pela reclamação. Em cima, em todas as entradas do Hernan Dias. Então, o critério para um não foi igual ao critério para o outro. Vamos para a cobrança da falta. Luizinho, portanto, recebendo o cartão amarelo por reclamação. Galhardo vai na cobrança da falta. Pise na área. Berício também. Aí o levantamento. Gol do River! Na cobrança de falta de Galhardo. Parece que houve um desvio de Sorin no meio do caminho. Para desviar sutilmente e colocar a bola no canto de Carlos Germano. De novo para você. Aí Sorin de cabeça. O toque de Sorin. Tirando completamente Carlos Germano da jogada. Aos 22 minutos de partida. Sorin, número 3. 1 para o River Plate. 0 para o Vasco da Gama. O River começa a cumprir a sua parte, Casagrande. Foi um momento que o Vasco estava excessivamente recuado. A prova maior foi o chute que o Felipe deu aqui de trás, chutou para frente, não tinha ninguém na frente. Isso mostra que o Vasco recuou muito. Enquanto o Vasco estava atacando o River Plate, o River estava em dificuldade. O Vasco teve a oportunidade com o Luizão, teve o pênalti que o juiz não deu. E o Vasco estava melhor, recuou, o River começou a dominar. Não é uma grande equipe, é uma equipe forte como é o Vasco, mas eu acho o Vasco superior, então não pode recuar, tem que marcar em cima e tentar sair para o jogo para reverter essa situação que acontece agora. O River nesse momento está em superioridade. Resulta no primeiro gol da partida a pressão do River Plate, resultado que leva a definição da vaga para os pênaltis. Está jogando mais uma vez o Vasco. Trabalho do Nasa com o Pedrinho. Aí Luizão, bom o corte e a falta. Olha ela pegando o Luizão. O juiz não marcou não, hein? Mandou seguir. Vamos ver o lance de novo? A impressão que o Luizão realmente se jogou ali, né? Foi isso, Zé Roberto Wright? O Luizão, quando sentiu que a bola era muito comprida, jogou, não houve nada.
Amanhã, depois de Você Decide, penúltimo capítulo de Hilda Furacão. Os dois técnicos para você e o canto da torcida argentina do River. O zagueiro paraguaio Ayala parece que está mancando, está sentindo a lesão na coxa, e Pedro Sarabia, que também é paraguaio, está no aquecimento. Portanto, poderemos ter a primeira alteração no time do River Plate. O Ayala, que é um grande ídolo da torcida do River, foi para o sacrifício. Está jogando o Vasco de novo. Veja o Felipe. Ayala com ele, o Pedrinho. De novo Ayala. Berizzo manda para o ataque. Houve o toque aí do Nasa. Juiz deu a vantagem. Ángel. Galhardo. E agora a falta sobre o Galhardo cometida pelo Luizinho, que tomou cartão por reclamação agora há pouco. Veja como o Luizinho entra forte. E para a sorte do Vasco, o Guido Aros não mostrou cartão, não. A entrada foi forte, hein, Zé Roberto Reit? A entrada era uma entrada forte, como você bem falou. Mereceria um cartão amarelo por essa entrada. Já tendo o amarelo, teria que ser expulso. Vamos para a cobrança de falta para o time do River. Vai o Galhardo. Aí os jogadores do River, o Pizzi, o Sorin, o próprio Escudeiro, tumultuando ali a formação da barreira do Vasco da Gama. Galhardo pega muito bem na bola. Ano passado pela Supercopa, no jogo de São Januário, ele marcou um gol de falta, mais ou menos desta posição inclusive. Aí vai o Galhardo, ajeitou com muito carinho. Vamos para a cobrança da falta. Veja o cuidado do Carlos Germano. Vai o Galhardo direto. Passou perto. Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Tem futebol, tem que ter Kaiser. Passamos dos 26 minutos deste primeiro tempo na cidade de Buenos Aires. Galhardo de novo. Jogada com o Pizzi, muito forte. Cobertura do Mauro Galvão. Deixa a bola sair. Tiro de meta para o Vasco da Gama. E agora Casagrande? Jogar o futebol normal, buscar o jogo. Quando vamos ter a mudança no time do River, o Sarabia, mais um que esteve na Copa do Mundo, o paraguaio Sarabia, vai substituir o outro paraguaio Ayala. Aí está o Ayala, sentiu a contusão. Primeira substituição da partida. Mas eu dizia, Casagrande, e agora? Como é que o time deve se comportar? Sai para o jogo, não sai, espera? Como é que é isso na cabeça do técnico e dos jogadores, Casagrande? Não, o Vasco deve jogar normalmente, mais do que está jogando nesse momento. Deve sair para o jogo sim, como estava fazendo no início do jogo. Atacar a equipe do River e que pode fazer gol. Já mostrou que pode chegar na frente do goleiro e conseguir o gol. Agora, se você for comparar o primeiro tempo de São Januário com o primeiro tempo de hoje, o Vasco jogou muito mais que o River está jogando aqui. Então o Vasco tem uma boa equipe, deve arriscar um pouco mais, deve ter mais confiança e atacar e tentar buscar o gol. Eu acho que uma solução para você conseguir a classificação é você buscar o gol de qualquer maneira contra essa equipe do River. E aí a falta. 1-0, o River vai vencendo. Gol marcado pelo lateral Sorin a 22 minutos. Veja aí a preocupação do Burgos. Veja o levantamento para o Ramon. Domínio com o Luizão. Chega bem o Berizzo. Vem mais uma vez o time do River. Aí o Pizzi. Chega a Donizete. Bola sobra com o Solari. Mais atrás o Berizzo. Este é o Sarabia. Acabou de entrar no jogo. Como aconteceu lá em São Januário. Astrada. De novo o Berizzo. Aí o Solari. Mais uma revelação do River. Ao autor do gol, Sorin. Levantamento muito forte. A bola vai saindo pela linha de fundo. Para você ter uma ideia da força do River nessas competições internacionais, na Taça Libertadores, o River não perde jogando em casa há 5 anos ou 21 jogos. Esta é a 19ª Taça Libertadores do River. Muita experiência em jogos internacionais.
E nos últimos anos, 3 campeonatos argentinos, uma Libertadores em 96, o ano passado a Supercopa, ganhando do São Paulo, inclusive, aqui na decisão. E na hora, claro, desses jogos mais nervosos, isso conta, não, Casagrande? Esse retrospecto conta, não? Essa tradição do River é que pode fazer um pouco mais a diferença nessa partida. O River já ganhou 2 vezes essa Libertadores, já foi campeão, foi para a final do Mundial, perdeu para a Juventus. Então é uma boa equipe, uma excelente equipe de grande tradição. Essa pode fazer diferença. Não é a realidade das 2 equipes atuais. Elas são iguais. O Vasco tem uma vantagem por ter mais entrosamento, independente de classificar para a final ou não. Então o Vasco tem que acreditar mais nisso do que na tradição. Vem de novo o River. Veja o Pizzi. Tem um Angel na área, cruzamento para ele, o Mauro Galvão tirou. Aí chega complementando o Valber. Sobra do Sorin, o autor do gol. Vai chegando o Nasa na marcação, mas a falta está marcada. Veja aí o Nasa na disputa com o Sorin. Os jogadores do River ficam reclamando. Você vê de novo a entrada do Nasa. Com o carrinho ali entre a bola e o Sorin. E os dois continuam discutindo. Pois não, José Roberto Wright? O carrinho do Nasa foi um carrinho extremamente perigoso. E o jogador do River reclamou com razão. O Vasco precisa ter tranquilidade para reverter esse resultado. Aí o Gadiardo levantando, vai o Carlos Germano. Vamos ver a sobra do Astrada. Aí Donizete briga por ela. É preciso ter coração em Taça Libertadores da América. Aí o River jogando com a bola. Com a posse de bola, evidente. Mas o levantamento na esquerda não domina o Solari. Globo, um caso de amor com você. Raider, dê férias para seus pés. Use Raider. De novo o Galhardo. Buscando o Angel. Na área o artilheiro do time na Libertadores. Para o Hernan Dias, Pizzi pedindo. Veja o levantamento, foi bem o Odivan. Sobra do Pedrinho. Briga o Hernan Dias. Foi o Luizão, atrás no Felipe. É muito habilidoso o Felipe. Toque curtinho para o Luizão. E a bola desviada, lateral favorecendo o time do Vasco. Veja aí o Luizão. Teve muita febre durante o dia, o Luizão está jogando. Esse é um erro do Vasco nesse momento. Está muito atrás, inclusive o Luizão. Ele tem que avançar mais, tem que partir com a bola como está fazendo agora. Aí vem o Luizão, capricha Luizão. Vem com o coração, com muita raça. Aí o Sorin chegou desarmando o Ramon. O ataque do Vasco era bom, mas agora tem contra-ataque do River. Solari com o Sorin. Aí o domínio do Sorin levantando para o Angel. Atrás chegou bem para fazer o corte o Luizinho. Mais um lateral para a equipe do River. Vamos para a cobrança de mais um lateral. Casagrande disse há pouco, o River perdeu a última disputa em Tóquio para o Juventus, gol do Del Piero. Mas também já foi campeão do mundo uma vez, em 86, vencendo o Steaua. O Estrela por 1-0. Bucareste, que jogava Lakatos, Raj, quer dizer, uma grande equipe. Quer dizer, é uma equipe de grande tradição, mas o Vasco tem que acreditar no presente. Quer dizer, esse negócio de tradição, se fosse, se valesse muito, o Santos ganharia tudo até hoje, pela tradição e pelo passado do Santos. Eu acho que o presente é importante, o Vasco tem que acreditar. Tem que melhorar um pouco, nesse momento, o que está fazendo no campo. Tem que atacar um pouco mais, acreditar mais. Todas as vezes que atacou, conseguiu colocar em dificuldade a defesa do River. E de novo o River foi puxado. O Pizzi fez uma finta realmente interessante. Aí o Mauro teve que segurar o Pizzi. Cartão amarelo para o Mauro Galvão, o quarto zagueiro do Vasco da Gama. Veja de novo o lance, o Pizzi faz a finta. Bem aplicado o cartão, José Roberto Wright. Bem aplicado, agarrou por trás, cartão aplicado. Vamos para a cobrança da falta. O Mauro Galvão segue marcando. O Pizzi em cima. O Angel vai, briga com o Donizete. Donizete segura o argentino. O clima fica tenso. O Sorin atira-se. Ele que marcou o primeiro gol. Donizete em cima dele. Vem o levantamento. Chegou bem o Valber. Já sobra do Astrada. O chute vai longo à direita do Carlos Germano. Aí o Astrada no detalhe para você. Globo, um caso de amor com você.
Banco Itaú, crédito pré-aprovado Itaú, disponível e sem burocracia. Chegamos aos 34 minutos do primeiro tempo. 1-0, o River Plate vai vencendo em Buenos Aires. Resultado que leva a decisão da vaga na final da Libertadores para os pênaltis. Boa antecipação do Odivan. Aí, Odivan, tem que mostrar a raça mesmo, né? Conta muito o coração. Sorin. Bom lance do River. Aí ficou impedido, completamente impedido. O Pizzi. O Angel está completando. A bola não entrou. O Pizzi, quando recebeu, estava completamente impedido. Veja só de novo a jogada. Todo o lance para você. Como vai ficar impedido o Pizzi, ó. Tá na frente o Pizzi, não tá não, José Roberto Wright? Na frente pelo menos 1,5 metros. Aí você está vendo o Guido Aros. Ano passado na final da Supercopa. Preocupação aí do Antônio Lopes. Jogando aqui em Buenos Aires, o River começou o jogo, teve pênalti que não foi. Aqui o Rogério, goleiro do São Paulo, pegou. Aí teve um gol, numa situação discutível. Enfim, arbitragem, às vezes, nesses jogos na Argentina, é sempre um problema para os adversários. Bom, a gente está vendo aí o River Plate jogando com uniforme com uma tarja negra na altura do braço. É em memória de um dirigente do clube que morreu na semana passada. Passamos dos 35 minutos, 1-0 River. Gol marcado pelo lateral Sorin, aos 22 minutos deste primeiro tempo. Ramon Dias está reclamando a falta sobre o Galhardo. Veja como chega forte o Odivan e depois o Ramon. É o levantamento do Solari. Subindo bem o Angel. Melhora o Carlos Germano. Inclusive a falta sobre o goleiro brasileiro Carlos Germano. Veja como sai bem o Carlos Germano. Está na marca do pênalti para fazer a defesa. Você decide amanhã, depois de Torre de Babel. Temperatura na marca de 11 graus na cidade de Buenos Aires. Donizete, na velocidade, Donizete, vem aí o Pantera. Cruzamento vai direto para o Burgos. Segundo o assistente, não saiu não. Chegou a bater com as costas na trave o Burgos. Veja o lance. Mas realmente ele ficou com a bola dentro do campo. Aí o River, tá valendo, hein? Aí a jogada do Solari, vai pintar o chute direto. Carlos Germano! Mais uma vez o Galhardo, que é um jogador especial com esse pé direito. Clareou e ele mandou a bomba. Aí está o Galhardo. 22 anos, também esteve na Copa, jogou 3 partidas pela seleção da Argentina. Veja a cobrança do escanteio. E a falta? O Odivan realmente sofreu a falta. Sai jogando o time do Vasco. Chegamos a 37 minutos do primeiro tempo. Continua 1-0 para o River. Felipe. Foi desarmado na primeira pelo escudeiro. Volta o Felipe. Aí o Ramon. Hernan Dias. Astrada e Galhardo. Considerado o substituto do Ortega no time do River. Bola de presente para o Donizete. Vem o Vasco. Sorin. Aí o Solari. Tentou para o Angel. Chega bem o Odivan. O cercado ali, o Odivan teve que tocar pela lateral. Para o desespero aí do Antônio Lopes. Aí está o Odivan. 24 anos. Hoje já uma realidade do futebol brasileiro, o zagueiro Odivan. Sorin vai para a cobrança do lateral. Não valeu a cobrança do Sorin não, de novo. Havia uma outra bola dentro do campo. Sorin pode fazer o levantamento, Pizzi na área. Aí vai o Angel. Tentou de cabeça. Mas atrás agora o Astrada.
Chega na disputa. Pizzi no comando, estava impedido o Pizzi. O levantamento, o assistente marca o impedimento no ataque do River. Globo, um caso de amor com você. Brahma Guaraná, uma festa na boca. Vai ser jogando o time do Vasco. Já tem o show do intervalo para você. Melhores momentos, o gol do River, gol marcado por Sorin. E as informações do Campeonato Brasileiro que está chegando próximo sábado, 4 horas da tarde, São Januário, Vasco e Corinthians. O Renato pode até confirmar pra gente, é São Januário ou mudou pro Maracanã esse jogo, Renato Ribeiro? São Januário. São Januário, portanto, Corinthians e Vasco da Gama no próximo sábado. O Vasco da Gama na expectativa de mandar o jogo em São Januário. Havia a expectativa do jogo ser no Maracanã pela grandeza, pela importância da abertura do Campeonato Brasileiro. E claro, já o Renato Ribeiro também confirma com os dirigentes do Vasco aqui em Buenos Aires. De qualquer forma, que jogo, hein? O campeão brasileiro abrindo o campeonato contra o Corinthians. Você vai acompanhar ao vivo no próximo sábado às 4 horas da tarde. Tem o cruzamento. Tem o Pizzi na área, tem o Solari. Aí a disputa do Solari com o Valber. Valber aperta, só na bola, bonito. Leva melhor, sai jogando para o Vasco. Aí o Ramon. Mais um lateral para a equipe do Vasco da Gama. Sorin, além de ter feito o gol do jogo, marcando em cima o Donizete. Aí o Astrada. Chegou bem o Odivan. Luizão acaba desarmado. Hernan Dias. Aperta o Luizão. Astrada e Sarabia. Veja o levantamento aí buscando o Galhardo. Hernan Dias, o mais experiente do time. Aí vem o Hernan Dias. De novo com o Galhardo. Aí o Ramon na marcação. Bom lance do Galhardo. Entre as pernas do Luizinho. Tentou lance como escudeiro. Na direita. Aí o Solari protege. De novo o recuo para o Hernan Dias. Pizzi na área. Pode pintar o cruzamento. Tem um levantamento. Apertando o time do River. No chute do Astrada, o tiro de meta para o Vasco. Globo, um caso de amor com você. Polo Classic, sucesso no mundo, sucesso no Brasil. De novo como o Astrada pegou com a esquerda. Que perigo, hein? E agora o juiz vai chamar a atenção do Carlos Germano. Demorou para bater o tiro de meta. E mostra cartão amarelo para o goleiro brasileiro, José Roberto Wright. É um cartão amarelo um pouco exagerado, porque o Carlos Germano não tem motivo de fazer a cera. Ele tem que reverter, tanto que o Vasco tem que tentar empatar ou ganhar esse jogo. Não é o goleiro que vai fazer cera. Se estivesse ganhando, tudo bem. E a arbitragem no primeiro tempo do chileno Guido Aros. É um árbitro experiente, percebe-se isso, mas é um árbitro que tolera muito. O Vasco foi prejudicado com a não marcação daquele pênalti claro sobre o Luizão. E em função disso, eu acho que o árbitro tem um trabalho deficiente por isso. Sai jogando o time do Vasco. A outra semifinal em Assunção, no estádio Defensores del Chaco. Cerro vai vencendo 2-0 o Barcelona. Barcelona ganhou o primeiro jogo por 1-0, gol do colombiano de Ávila. E hoje o Cerro vai dando o troco e conquistando, por enquanto, a classificação. Se o Vasco passar, a decisão da Libertadores será em Assunção. Primeiro jogo no Rio e o segundo jogo em Assunção. Aí o Hernan Dias, escudeiro. Vem o River, chega bem o Mauro Galvão. Recupera para o time brasileiro, vem o Vasco. Aí o Ramon. E a falta sobre o Ramon. O juiz não marca. Mandou seguir.
Quer jogo, Guido Aros. Astrada. Pedrinho foi. Fechou o espaço. Ele consegue tocar no Hernan Dias. Tem o Pizzi passando mais à direita. Aí o lance é com o Angel. De novo Hernan Dias. Tem o cruzamento. Chega o Luizinho. Limpando a área do Vasco. Já jogando com o Pedrinho. E agora a falta. Walter Casagrande Júnior, comentarista da Rede Globo em Buenos Aires. Primeiro tempo de 1-0 para o River. Casagrande. O Vasco começou melhor, poderia ter, como o Zé Roberto falou, foi prejudicado, o árbitro não deu o pênalti no Luizão. Agora depois retraiu muito a equipe, perdeu a ligação do meio campo com o ataque, ficaram 8 jogadores atrás e 2 na frente e um espaço no meio de campo o River jogar. Eu acho que o Vasco tem que melhorar o posicionamento, não é ordem do Antônio Lopes, é claro que é situação de jogo que força isso, mas ele tem que consertar agora no intervalo para o Vasco voltar a atacar como começou o jogo. Aí o Solari, ocupando bastante o setor esquerdo do ataque do Vasco. Tentou a jogada, atenção, Astrada para o Escudeiro. Chega bem o Pedrinho. Ela vai saindo lateral para o River Plate. Só para completar, Luiz, o River está terminando esse primeiro tempo vencendo por 1-0, mas não é que criou tantas oportunidades assim. Quer dizer, o Vasco, isso é bom, mostra que o Vasco pode reagir. Aí o lance do Sorin, bonito. O autor do gol, Escudeiro, preparou. Chegou em cima para cortar o Mauro Galvão. Ela sobra com o Hernan Dias. Faz o lance individual pela direita. Mais atrás, Luizinho apertou. Vem o Escudeiro, bateu pro gol. À esquerda do Carlos Germano. Não se conforma o Galhardo. Recebeu na onde ele gosta. Olha só, domina e chuta. No cantinho. Olha, Galhardo não costuma perder esse tipo de jogada não, hein? É o forte dele, é o chute. De média, de longa distância. Aí o River de novo, 1-0, o River vai vencendo. Por enquanto 1-0, a disputa da vaga nos pênaltis. Aí Ramon. Valber. Aí o Odivan mandando para o ataque. Vamos ver o Luizão. Vem o Vasco, vem o Brasil. Aí Luizão, Donizete na área. Totalmente marcado o ataque do Vasco. Ele recomeça com o Felipe. 46 minutos e 15. Aí terminar o primeiro tempo no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. E nós vamos então para as emoções do segundo tempo aqui no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. 1 para o River Plate, gol de Sorin no primeiro tempo, 0 para o Vasco da Gama. Autoriza Guido Aros. Bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo em Buenos Aires. Aí Berizzo trabalha com Astrada. Mais atrás o Sarabia. Escudeiro. De novo Sarabia, apertou o Donizete. Que corte do Sarabia, hein? Jogada de risco. Aí o Galhardo. Sempre com ele o jogo do River. Sorin, o autor do gol. Luizinho não consegue cortar, a bola sobra com o Galhardo. Aí Solari, Angel na área, Pizzi também. Vem o levantamento, olha o Carlos Germano. Bola sobrou na direita, não domina. O camisa número 20, Escudeiro, mas a falta foi marcada. O ataque do time do River na disputa do Pizzi e do Angel. Vamos ver de novo. Olha só o levantamento. Aí vai chegando. O Angel empurra. Fica claro o empurrão do Angel sobre o Felipe. De novo o levantamento no ataque do River Plate. Juan Pablo Angel, colombiano de Medellín, artilheiro do time na Libertadores. Lateral para o Hernan Dias. De novo o Angel. Hernan Dias. Mauro Galvão. Boa jogada com o Pedrinho. Lindo toque do Pedrinho, hein? Deixou jogada limpa. Luizão pelo comando, Donizete na esquerda. Veja o Pedrinho. De novo com o Donizete. Luizão na área. No capricho, vem o Pantera, acaba desarmado. Hernan Dias e Sarabia. Presente para o Felipe. Apresenta-se o Valber.
Tenta a jogada com o Luizão. Muito aberto, o Luizão vai, não consegue o domínio. Sai jogando o Berizzo. Aí a Estrada e o Sorin. De novo o Solari. Chega o Ramon, a falta do Ramon sobre o Solari, favorecendo a equipe do River Plate. Aí o Sorin, o autor do gol único da partida, para fazer a cobrança. Não tem prorrogação. Em caso de vitória do River por um gol de diferença, a disputa será por pênaltis. Chega bem o Odivan. Outro lateral para a equipe do River Plate. Odivan, que já foi expulso 2 vezes na Taça Libertadores 98. Se o River disputou 19 Libertadores, o Vasco está disputando a sua 5ª Libertadores. Por que essa diferença? Não é uma explicação tão fácil, mas o futebol brasileiro é mais equilibrado, talvez, né? Aí o Galhardo não deu para ele. Tem mais equipes que postulam o título de campeão brasileiro, então há um revezamento. Jogadores do Vasco no aquecimento. E na Argentina, o River foi 27 vezes campeão da Argentina. Você também viu os jogadores do River, o Gomes, o Aimar, que é outra revelação, de apenas 18 anos, do time do River Plate. Um golzinho, o Vasco empatando o jogo, garante uma vaga na decisão da Taça Libertadores. Aí Mauro Galvão na cobrança da falta. Chega o Luizão, queria uma falta do Sorin. O juiz não marca não, quando o jogo prosseguir. Pizzi. Galhardo. De novo com o Pizzi. Vem o Luizinho. Mas ele marcou uma falta fora do lance do Odivan no Galhardo. E vai mostrar cartão amarelo para o Odivan. Ele deu a vantagem. Veja só o lance do Odivan no Galhardo. Vem o River, já o José Roberto Wright. Fala pra gente se foi justo o cartão. Olha o Solari. Atenção, pintou o segundo. Bola desviada, vai pela linha de fundo. O juiz marca apenas o tiro de meta. Jogada do Solari, quase o segundo gol do River. Veja, ele vai no fundo. Aí o cruzamento, o desvio foi do Ángel. De novo o lance para você. Olha como o Ángel desvia. Ele havia passado da linha da bola. E com isso o tiro de meta para o Vasco. De novo o lance. Olha como o Ángel havia passado da linha da bola e tem que voltar um pouquinho o corpo para tocar com o pé direito. E perder uma boa chance para o River, hein? Chegamos aos 5 minutos. Aí a Estrada. Recebe Galhardo. Pise na área. Com ele o Ramon, melhor para o Galhardo. Vamos ver o Galhardo no fundo. Desmarcou a falta. O puxão do Ramon sobre o Galhardo. Veja, o Ramon chega. Um segura o outro segura um. E ele marcou a falta do defensor, José Roberto Wright. O jogador argentino já entrou desequilibrado na jogada. Como você bem observou, um segurou o outro e levou desvantagem o jogador argentino. Não era para marcar nada. A falta com o Galhardo. Foi num lance parecido que saiu o gol do River, marcado pelo Sorin, que vai para a área para tentar a cabeçada e é marcado pelo Donizete. E o Galhardo às vezes tenta direto, hein? Olha o Galhardo, com muito efeito, apenas o tiro de meta. Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser, tem futebol, tem que ter Kaiser. Placar da fase semifinal da Taça Libertadores. Em Assunção, 2 para o Cerro Porteño do Paraguai, 0 para o Barcelona do Equador. Por enquanto o Cerro, no resultado conjugado, né, somado, vai vencendo 2-1, já que o jogo de Guayaquil foi 1-0 para o Barcelona. E Vasco e River no placar somado 1-1. Por enquanto a vaga será decidida nos pênaltis aqui em Buenos Aires. 1-0 River no jogo de hoje. Aí o Solari, Pise na área. Também o Ángel. No lance do Solari, muito forte. A bola fez a curva por sobre o gol, tiro de meta para o Vasco da Gama. Chegamos a 7 minutos, Casagrande. Continua 1-0 para o River.
O Vasco tentou ainda fazer aquela marcação que o Fernando Alves falou, marcando em cima, dificultando a saída do River, mas o River voltou forte no segundo tempo, voltou decidido a conquistar o segundo gol. O Vasco tem que ficar esperto, principalmente com essa jogada pelos cantos. O Galhardo está puxando o Luizinho para a lateral e deixando mais aberta a frente da defesa do Vasco. O Vasco tem que corrigir isso, tem que sair alguém no Galhardo, mas a frente da defesa tem que ficar protegido. Vem o Vasco aí com o Luizão. Queria falta o Luizão, o juiz entendeu que não. Olha o Solari na velocidade, hein? Jogada com o Angel. Bonito, experimenta de longe. O Carlos Germano vai para fazer a defesa. Amanhã, depois de Você Decide, penúltimo capítulo de Ilda Furacão. Aí o lateral para o Hernan Dias. A torcida do River não para de cantar nesse segundo tempo, hein? Participa do jogo, sente a importância do momento. Próximo sábado, Vasco e Corinthians, abertura do Campeonato Brasileiro 98. Às 4 horas da tarde você vai acompanhar ao vivo. Aí o Valber. Marcado pelo Solari. Tentou Pedrinho. De presente a recuperação do Hernan Dias. Este Galhardo. Tem espaço, tem liberdade o Galhardo. Agora o Luizinho. Errou o passe o Galhardo, fácil para o Mauro Galvão. Felipe. E a falta sobre o Felipe. Mais uma vez do Hernan Dias. Aquele lance do cartão amarelo, José Roberto Wright. O juiz deixa seguir e mostra o cartão mesmo sem ter marcado a falta quando ele dá vantagem. É assim mesmo, Zé Roberto Wright? Perfeito. A observação da vantagem é muito mais importante porque havia uma jogada de perigo a favor da equipe argentina. Agora, por aquela jogada está explicado porque o Edivan já foi expulso 2 vezes na Copa Libertadores 98. Era uma jogada também de cartão vermelho. Tem o Vasco com o Pedrinho. Felipe. No capricho para o Valber. Tentou o Luizão. Queria falta o Luizão. Desarmado pelo Berizzo.
Você está vendo o Rambert no aquecimento. Começou no Independiente, jogou no futebol da Itália, no Inter, time do Ronaldinho. Voltou para o Boca e agora no River, o Rambert. E a jogada com o Angel de primeira para o gol, acabou perdendo. De novo nos pés do Angel. Olha só como está solto o Angel. Recebe e manda, meio que por cobertura. Olha só, Carlos Germano um pouco adiantado. Mais uma boa chance para o River Plate, hein? Esse Angel tem 22 anos, colombiano Angel, e marcou 7 gols dos 23 que o ataque do River marcou até aqui na Taça Libertadores. Passamos dos 20. 1 para o River, gol de Sorin, 0 para o Vasco. Rambert, camisa 9, vai entrar no lugar de Pizzi, camisa 7. Vem de novo o River com o Galhardo. Olha o Galhardo, muito perigoso. Felipe acompanha. Vai o Galhardo. E a falta que queria o Galhardo não foi marcada pelo juiz do Guido Aros, do Chile. Vem de novo o River. Recuperação do Hernan Dias. Aí o Astrada. Vem na velocidade. Tenta o chute pro gol. Mauro Galvão. Complementa Felipe. Sai jogando o Ramon, foi seguro. Na velocidade no contra-ataque, vem o Ramon, vem o Vasco. E aí a falta sobre o Ramon. Mais uma vez cometida pelo Hernan Dias. Teremos agora a alteração no time do River Plate. Saindo o Pizzi. Entrando, portanto, o Rambert. Com a número 9. Aí o Rambert. Vamos para a cobrança da falta para o Vasco. Pedrinho toma a distância. Encosta o Juninho. Juninho, bola curta na esquerda agora com o Felipe. Aí o Vasco. Donizete na área. Ramon também. Jogada com o Pedrinho. A antecipação do Astrada foi boa. Mas a bola acabou saindo lateral para o Vasco da Gama. Aí você está vendo o Pizzi. Ultimamente o Pizzi, uma passagem forte pelo Barcelona. E agora de volta à Argentina, ele quer naturalizado espanhol. Tem o Vasco de novo. Donizete vai para a área. Pedrinho tenta o lance individual. Hernan Dias complementa. Lateral para o Vasco da Gama. Saiu essa bola. Tem pressa o Vasco. Aí você vê o Ramon Dias. Jogava muito o Ramon Dias, hein? Inclusive aqui no River, com partidas memoráveis. Tem de novo o Pedrinho. Bola desviada, escanteio para o Vasco da Gama. Na disputa aí com o Sarabia. Vai para o escanteio o Vasco. Vasco que marcou 3 gols de cabeça na Taça Libertadores. Os 3 do Luizão, que não está mais no campo. Aí o Donizete vai para a área. Quem sabe o Vasco chegando na cobrança do escanteio. Mauro Galvão também na área, veja o levantamento. Com ele o Sorin. Desviando o lateral. Bola saiu lateral para o Vasco. Aí o Pedrinho. De novo com o Ramon. Cria falta o Ramon. Ramon levanta, se briga, ganha. Mauro Galvão. De novo o Pedrinho. Apertando o Vasco. Donizete e Ramon na área. Cria falta o Pedrinho. O Guido Aros entendeu, o juiz chileno do jogo, que o lance foi normal. E na sequência lateral, favorecendo a equipe do River. Chegando aí o Hernan Dias para fazer a cobrança. E amanhã, depois de Você Decide, penúltimo capítulo de Il da Furacão. Sérgio, havia impedimento aí no ataque do River, mas o Vasco saiu com a bola, o juiz mandou seguir. Vem de novo o River agora na recuperação. Aí o Angel. Sobra do Astrada. Bem o Valber. Juninho, bola curta. Acabou perdendo. Astrada e Galhardo. Aí o Rambert. Angel na área. Aí no fundo o Rambert. Pode fazer o cruzamento. Balança o corpo na frente do Mauro Galvão. Aí o levantamento, a bola toca no Mauro Galvão. Escanteio para o River Plate. Daqui a pouco o Wagner, camisa 10 no Vasco.
Conversando aí com Antônio Lopes, o Wagner. De novo o Sorin, né? Agora sempre marcado pelo Donizete. Ele que marcou o gol de cabeça no jogo. Veja o levantamento. Olha o desvio aí na cara do Carlos Germano. Tentativa do Sorin, desta vez foi de bicicleta. Jogadores do Vasco ficaram acompanhando, incrível. Ele acabou errando a bicicleta. Passamos dos 25 minutos. Veja o Galhardo, briga, vai no fundo, Angel na área, o levantamento é para ele, vai para o chão, Angel, queria pênalti o Angel, bola sobra com o Solari, vai descolar o cruzamento, Odivan encosta na marcação, aí o Solari, aperta o Odivan, o lateral para o River, olha o lance aí, na tentativa do Sorin, e o Valber acabou aliviando. De novo o River com o Galhardo. Cuidado com o Galhardo, é perigoso. E aí a falta, exatamente na posição, no lugar onde o Galhardo gosta de cobrar a falta. Na meia esquerda, olha o lance de novo. Veja que o Valber chega dando uma tesoura, embora ele tenha tocado a bola. Você entendeu como falta, José Roberto Wright? Não, não houve a falta. O Valber tocou a bola desequilibrando, mas toca a bola, não houve a infração. O árbitro perto equivocou-se. Você viu que ele, mesmo tentando ali uma tesoura, ele vai e toca na bola. E nós vamos para a cobrança da falta. E é com o Galhardo, sempre, ainda mais nesta posição. Agora caiu do Nasa. Meio campista do Vasco. Leva a mão no peito, no rosto, tudo bem com ele. Já está em pé o Nasa. Vai o Galhardo para a cobrança da falta. Ele pega muito bem. Carlos Germano vai para o canto esquerdo. O River vence por 1-0. Resultado que leva a definição da vaga na final nos pênaltis. Jogadores do Vasco continuam agitando na barreira. Vai o Galhardo para a cobrança. Veja aí a agitação. O Nasa com o Sorin. Vai o Galhardo. É uma prática habitual dos argentinos. Vai o Galhardo na cobrança. Partiu o Galhardo. Tocou na barreira. Veja a sobra do Pedrinho. Hernan Dias briga, complementa a jogada. O Felipe tocando lateral para o River Plate. E aí, substituição no Vasco. Entra Wagner, camisa 10 no lugar de Pedrinho, camisa 16. Técnico Antônio Lopes pedindo para só Donizete ficar no ataque. Portanto, a substituição aí no time do Vasco. Globo, um caso de amor com você. Polo Classic, sucesso no mundo, sucesso no Brasil. Vai o Hernan Dias cobrando lateral para o River. Aí Galhardo. Olha o lance do Galhardo individual. Cortou o Nasa. Olha, sobrou o Escudeiro. Espirrada na direita, Hernan Dias. Veja o levantamento. Chegou bem o Juninho. Voltou na direita. Briga o Vasco, mas a bola saiu no toque do Felipe. Portanto, escanteio para o time do River Plate. Voltando aí o Hernan Dias. Passamos dos 28 minutos e meio. Você decide amanhã depois de Torre de Babel. Vamos para a cobrança do escanteio. Aí vem o levantamento. Passa o Sorin direto e a bola vai pelo alto. Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Tem futebol, tem que ter Kaiser. Agora, José Roberto Wright, no lance da falta, aquele empurra na formação da barreira, qual é a atitude mais adequada da arbitragem, José Roberto Wright? O árbitro tem que se impor, e nesse caso, o Guido não se... Atenção. Tem o River de novo, olha o Galhardo experimentando e a bola subiu. E o Guido Aros... Desculpa. O Guido Aros não se impôs. Esse árbitro tem um estilo, ele corre bem, ele tem bom preparo, ele marca corretamente, equivoca-se algumas vezes, mas ele é um árbitro que chamamos copeiro. Aquele árbitro que quer levar o jogo da Copa Libertadores, terminar e sem grandes complicações. Eu não gosto desse estilo de arbitragem. Ele viu o que aconteceu e não fez absolutamente nada. Chegamos aos 29 minutos. Você viu há pouco o Montserrat no aquecimento. O volante, normalmente titular
do time do Rio, o grande River dos últimos anos, sempre com o Montserrat. E ele vai entrando no lugar de Escudeiro, camisa 20. Portanto, Casagrande, mais uma alteração. Bom, entrou o Wagner, você não falou ainda, e agora entra o Montserrat no time do Ramon Dias. Os dois treinadores tentando ganhar o meio-campo, que nesse momento é o setor ideal para vencer essa partida. O River está melhor, está atacando mais, com uma força maior nesse meio-campo, poderá atacar com mais tranquilidade. E ao invés, o Vasco tem que reequilibrar esse meio-campo com o Wagner, um jogador com sangue novo, está descansado, vai poder correr bastante, porque nesse momento o River está atacando muito e vai precisar da marcação do Wagner. E sair, às vezes, para ajudar o Donizete, não pode deixar o Donizete sozinho. O Vasco tem que arriscar chegar ao empate. Na minha opinião, o modo de se defender nessa partida é tentar chegar ao empate. Aí você está vendo o Montserrat, número 8 no time do River. Passamos dos 30 minutos do segundo tempo. Continua River 1-0, gol do Sorin de cabeça no primeiro tempo. Lateral aí para o Hernan Dias. A renda do jogo aqui no Monumental de Nunes, 863.731 pesos ou dólares. A economia aqui está dolarizada, a cotação 1 por 1. 1 dólar, 1 peso. Tem o Vasco de novo. Aí o Donizete de longe experimentou e o Burgos foi para fazer a defesa. Tem 6 segundos para repor o Burgos. Mauro Galvão. Sobra do Astrada. Tá sentindo o Ramon. Veja ele aí. Tá caído lá no ataque do Vasco. E o River vem para ataque. Colocou a bola para fora, não, o time do River. Tudo bem já com o Ramon. Chegou bem o Wagner ganhando com o Ramon. No vazio de presente para o Sarabia. Veja o Galhardo. Jogada no comando com o Rambert. Astrada. Tentou o Montserrat. Chegou o Felipe. Acabou sofrendo a falta. E o juiz marcou em cima a falta para o time do Vasco. Globo, um caso de amor com você. Raider, dê férias para seus pés. Use Raider. Vem o River com Rambert. 1-0 River, resultado que está levando a decisão da vaga para os pênaltis. Aí haja coração, hein? Luizinho. Veja o Donizete. A falta sobre o atacante brasileiro. Cometida aí pelo Astrada. Chegando o Valber na cobrança. Luizinho, Juninho. Mais uma falta para o Vasco. Passamos dos 33 minutos do segundo tempo. Ia bem um golzinho agora para o Vasco, hein? Hora boa. Aí Ramon Dias, a preocupação do técnico do River. É um clássico sul-americano. A vitória do Vasco 1-0 foi normal. Muita gente pouco, mas é complicado. Ganhar já é um grande negócio. O River vai devolvendo o placar. 1-0. E vai por enquanto levando a decisão da vaga para os pênaltis. Aí Montserrat. Recuperação do time do Vasco, Luizinho, Felipe. De novo Luizinho. Recebe o Ramon. Passa o Donizete. Jogada com ele. Na velocidade, Donizete, Ramon vai para a área, Wagner também. Aí o Donizete, vem Donizete, levou para a esquerda, acaba desarmado. Briga o Wagner. Complementa bem a jogada o Berizzo. O assistente marcou impedimento do Angel. Quando a bola chegou, a impressão que ele estava em posição boa. Mas quando do passe... Segundo o assistente, ele estava voltando. Fez aquele gesto com a mão, né? Jogador que está voltando do campo de ataque para o campo de defesa. Briga o Donizete. Luizinho. De novo Donizete. Tem o Ramon. Vai o Donizete. Chega na marcação o Angel. Sai jogando aí o Sarabia. Hernan Dias. Mais à frente com o Rambert. Lateral para o Vasco da Gama. Amanhã, depois de Você Decide, penúltimo capítulo de Hilda Furacão.
Globo, um caso de amor com você. Banco Itaú, crédito pré-aprovado Itaú, disponível e sem burocracia. Aí a raça do Ramon. Jogada com o Wagner, vem o Vasco perdendo por 1-0. O empate classifica o Vasco para a decisão da Libertadores 98. Valber. Passamos dos 35, perdeu o Valber. Sorin recupera com o Solari. Levou bem a marcação do Juninho. Tentou para o Angel. O Angel entendeu que ele, Angel, estaria em posição de impedimento. Ficou passivo na jogada, mas a bola sobrou com o Carlos Germano. Aí brigando o Wagner. E a falta sobre o Wagner, cometida pelo Montserrat. Perigosa para o Vasco. De novo o lance do Wagner. Vamos para a cobrança da falta para o time brasileiro. O Vasco é Brasil na Taça Libertadores da América. Por enquanto o River vai vencendo 1-0. Juninho vai para a cobrança da falta. O empate classifica o Vasco. Se permanecer a vitória do River por contagem mínima, pela diferença de um gol. Disputa nos pênaltis. Vamos com o Juninho na cobrança da falta. Aos 36 minutos. Juninho reclama do posicionamento da barreira. Os argentinos são campeões nesse tipo de catimba, né? Como a gente costuma dizer na gíria do futebol, eles sabem da arte de catimbar. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol do Vasco! Juninho! Gol brasileiro na Taça Libertadores da América. De novo para você, na gaveta de Burgos, para arrebentar com o coração da torcida vascaína. Juninho, pode ser o gol da classificação, pode ser um gol para ficar para a história do Vasco da Gama e do futebol brasileiro. Juninho cobrando falta, estufa a rede do River Plate. 37 minutos, a torcida do Vasco aqui no Monumental de Nunes e com certeza em todo o Brasil solta o grito: é gol brasileiro, gol da arte do futebol brasileiro, numa cobrança linda de Juninho. O empate é do Brasil, o empate é do Vasco na Taça Libertadores, e que hora boa de sair o gol. 37 do segundo tempo, um Vasco, um também para o River. Asa grande. É um jogador que bate muito bem na bola, ele pode definir a partida em gol de falta, chute de longa distância. O Vasco estava bem nesse momento. A entrada do Wagner, a equipe melhorou, parou de rifar a bola, tocando tranquilamente, tanto que o Wagner sofreu a falta e o Juninho fez o gol. Agora o Vasco tem que segurar essa pressão, vai começar a ter muito chuveirinho na área, porque falta um pouco, 8 minutos para terminar a partida. O Vasco tem que continuar tocando a bola, não pode rifar a bola, como se diz na gíria do futebol. Tem que contar com essa bola nos pés e tocar tranquilamente, como fez até agora. Que agora começa o chuveirinho. Tem o River. Vai começar o chuveirinho. Vai sair jogando o Vasco. Tá valendo, segundo o Guido Aros, o chileno. Vem Montserrat, vem o levantamento. Chegou bem o Nasa, limpando a área do Vasco. Agora é preciso ter muito coração, né? Para segurar esse placar. 1-1. Resultado que vai classificando o time brasileiro. Lance limpo do Odivan. Muito forte o Odivan. Bola não saiu não. Veja aí o Burgos. Tem pressa o Burgos. Daqui a pouco Alex, zagueiro Alex, camisa 15 no Vasco. Já Antônio Lopes vai mexer no time. Primeiro gol de falta do Vasco na Taça Libertadores. E que gol importante. Juninho. 1-1, o jogo estava 1-0 para o River. Resultado que vai levando o Vasco à decisão da Taça Libertadores da América. Sai Ramon, camisa 11, e entra o zagueiro Alex, camisa 15. Globo, um caso de amor com você.
Brahma Guaraná, uma festa na boca. Veja o River. Tentativa do Galhardo, só tiro de meta, só tiro de meta. Agora 39:50, 40 minutos do segundo tempo. Galhardo está aí sentindo. Jogadores do Vasco, um pedindo calma para o outro. E você vê o Alex que acabou de entrar. Aí a confirmação dos 40 minutos de partida no segundo tempo. Bom, Casagrande, 5 minutos para terminar. É até natural que a vontade de defender o resultado. Vamos no ataque do River. Bola com o Montserrat de longe, a estrada, a bola foi pelo alto. A vontade de segurar agora é natural, vai todo mundo defender em Casagrande. É normal, agora com a entrada do Alex, o River vai abusar do chuveirinho, a tentativa de cruzar na área, vão ter 3 zagueiros ali, o Odivão, o Mauro Galvão e o Alex para cabecear essa bola. Eu ainda acho que 5 minutos é muito tempo, dá para conter ainda com a bola nos pés, não pode rifar, você não pode continuar chutando a bola para frente para sofrer o ataque. Quer dizer, a qualquer momento você pode tomar o gol e perder a partida. Então tem que ficar com a bola nos pés para evitar esse ataque. A tentativa é essa. Se não der, vai com o coração chutando para cima para conquistar esse empate que leva o Vasco à final, que é muito importante para o futebol brasileiro nesse momento e para o Vasco, sem dúvida. Vem o River. Aí vai chegando o Nasa, sai jogando com o Wagner. Vem o Vasco no contra-ataque. Olha a velocidade do Wagner. Donizete na área. Aí o Wagner. Chega Sarabia na marcação. Wagner aperta a Sarabia. Wagner leva melhor na primeira. Na sequência, Sarabia sai para o jogo. 41 minutos e meio. Faltando pouco. Claro que teremos ainda um período de acréscimo que será respeitado no jogo. Estamos aí a pouco mais de 2 minutos e meio, 3 minutos do Vasco conquistar a vaga na decisão da Taça Libertadores da América 98. Aí a falta para a equipe do River sobre o Hernan Dias, cometida pelo Nasa. Não dá espaço ali o Nasa, não permite a cobrança e vai sair cartão para o Nasa. Aí está, cartão amarelo para o Nasa. A Libertadores não há suspensão pelo cartão amarelo, apenas a multa de $100. Aproximadamente R$120 por cartão. Hernan Dias vai para a cobrança da falta. Aí o Galhardo agora para a cobrança. Berizzo na área, todo mundo, vem o levantamento. Olha, vai ficando na boca do gol do Vasco e o Wagner tira. Sobra do Astrada, não deu para chutar. Trabalha na direita com o Galhardo, levanta. Olha o toque de cabeça para fora, para fora. Globo, um caso de amor com você. Polo Classic, sucesso no mundo, sucesso no Brasil. Vai estar jogando o time do Vasco, 43 minutos. Faltando pouco para o Vasco da Gama estar na decisão da Libertadores. É só segurar esse placar de 1-1. Galhardo, chega Luizinho, no peito, na raça, chega rasgando. Sobra à direita do Hernan Dias. Aí Wagner aperta. De novo Hernan Dias. Aí o Felipe abusa da habilidade e sai jogando. Aí com o Wagner que toca mal o lateral para a equipe do River. O Vasco vai repetindo o feito do Flamengo. O único carioca que disputou uma decisão de Libertadores contra o Cobreloa em 81. Conquistando inclusive o título. O Vasco deve decidir com o Cerro do Paraguai, que vai vencendo o Barcelona do Equador por 2-0. Primeiro jogo no Rio. Vem o River. Primeiro tem que segurar. Bola no comando. Sobrando com o Angel. Chegou bem o Valber. Sobra do Astrada. Aí de novo com o Solari. Marcado pelo Valber. Cerca o Valber. Veja o Solari. Tenta chegar no fundo. Cruzamento. Aí o domínio do Montserrat. Levantamento. Mauro Galvão. Um desvio suficiente para tirar da cabeça do Angel. Salvando o Vasco da Gama aos 44 de tomar o segundo. Mas vem o River, levantamento de novo, olha o Solari de cabeça na trave. Que trave brasileira nesse finalzinho de jogo. Solari perde a chance de levar a decisão para os pênaltis. E o Vasco se segura. Que final dramático, que momento histórico para o Vasco. Vem o River nos braços de Carlos Germano. Fica a bola a momentos, a alguns segundos do encerramento da partida. Sai jogando aí o Carlos Germano, jogadores do Vasco. A expectativa do encerramento do jogo.
Aí o Donizete. Vem o Vasco, Donizete. Vai pra cima o Donizete. Olha o corte. Atropelado o Donizete. O juiz não marcou não, hein? 45. Tempo regulamentar esgotado em Buenos Aires. O Vasco vai escrevendo uma página linda nos seus 100 anos de história. Vai chegando a decisão da Libertadores. Segura aí, Vasco da Gama. Vem o River de novo, aí Carlos Germano. Nos braços do goleiro brasileiro está a bola. Está a expectativa da grande torcida do Vasco. O desespero de Antônio Lopes. Lindo, lindo. O Vasco da Gama vai chegando à decisão. Em Montserrat faz o levantamento. Subindo aí a zaga, a sobra do Solari. Tentou com o Angel. Solari aperta, chega o Divan e manda para o ataque. Não domina o Donizete. Vem de novo o time do River Plate com o Montserrat. Agora a vez do Felipe. Juninho. 45-50. River Plate vai para a pressão. Vai com tudo o River Plate. Vai terminar o jogo. Atenção, River Plate apertando. Bola na boca do gol, domina Galhardo, tentou o chute. Explode no Odivan, jogadores do River queriam um toque, não houve nada, o Odivan tira. Aí o desespero de Antônio Lopes. O Vasco está chegando à decisão da Libertadores 98. Galhardo faz o levantamento. Vamos ver a sobra do Wagner. Tira o Wagner. Limpa a área do Vasco. 46 minutos e meio. Aí o Donizete mantendo a bola no ataque agora, né? Tentou a tabela mais atrás com o Juninho. Vai recomeçar o time do River. Vai terminar em Buenos Aires. O Vasco está pertinho da decisão da Libertadores. Vem de novo o River. Aí o levantamento no comando para o Ramberts. Ele marcou uma falta do Luizinho sobre o Berício, que está curtindo uma de atacantes. Talvez o último ataque do River Plate. Os jogadores do Vasco ficam pedindo o encerramento da partida. 47 minutos, 1 para o Vasco, 1 para o River. Todo o banco do Vasco já está aqui à beira do campo. Vai para a cobrança Galhardo, o River inteiro na grande área do Vasco. Levantamento aí para o Solari, tentou o desvio, para fora, para fora. Vai sair jogando o time do Vasco, o juiz quer jogo. Desespero de Antônio Lopes. Vai terminar na cidade de Buenos Aires, 47,5. O Vasco vai chegando à decisão da Libertadores na 39ª edição, no ano do centenário. Heróica classificação do Vasco da Gama. Termina o jogo e o Vasco da Gama está na decisão da Taça Libertadores da América de 98.